Olá, hoje a gente mergulha num filme que, olha, não deixa ninguém indiferente, o Onde os Fracos Não Têm Vez. Aquela obra tensa, sombria dos irmãos Coen. A nossa conversa vai partir de uns trechos bem interessantes de uma análise que conecta o filme com as 48 Leis do Poder, do Robert Greene. É bom a gente situar logo de cara, né? O filme vai além de ser só um faroeste ou um thriller. É quase uma meditação sobre violência, acaso, destino e a luta para sobreviver num mundo onde, assim, a lei e a moral parecem falhar, né? A trama gira em torno de três figuras centrais. O Llewellyn Moss, que é o caçador que acha uma mala de dinheiro do tráfico. O Anton Chigurh, aquele assassino implacável, quase uma força da natureza que vai atrás dele. E o xerife Edton Bell, o policial veterano que olha para tudo isso, para essa violência escalando, com uma sensação de impotência mesmo. Exato. E o nosso papo hoje é justamente investigar como cada um desses personagens ilustra de formas bem diferentes essas dinâmicas de poder e impotência. Vamos usar as leis de Greene, como essa análise interpreta para tentar entender as escolhas, as táticas e o destino deles. Ok, vamos começar a desvendar isso. Perfeito. E essa análise que a gente está usando, ela sugere que o filme é quase um laboratório brutal, sabe? Onde algumas dessas leis do poder são postas à prova em condições extremas. É fascinante ver como as estratégias, ou a falta delas, né, do Moss, do Chigurh e do Bell, se chocam e definem o caminho de cada um. Vamos começar então pelo Llewellyn Moss. A decisão dele, logo ali no começo, de pegar a mala de dinheiro, aquilo é o estopim de tudo. A análise que a gente leu conecta isso direto com a Lei 28 do Greene. Seja ousado. A ideia ali é que hesitar é perigoso, né? A audácia, mesmo arriscada, abre caminhos. E o Moss ali no deserto, ele age. Ele age. E a análise ressalta isso. Essa ousadia inicial está alinhada com o que o Greene sugere para sair da inércia. Só que, e aqui está o ponto trágico para o Moss, a mesma análise mostra como ele viola completamente outra lei, a 29. Planeje até o fim. Assim. Quer dizer, segundo Greene, não adianta só ser ousado. Precisa ter um plano, pensar nas consequências, e a análise detalha, a falha do Moss não foi a coragem de pegar o dinheiro. Foi a falta total de visão estratégica depois. Ele não calcula os próximos passos. Ele vai mais reagindo, né? Exatamente. Ele reage em vez de agir com um plano mestre. E essa impulsividade, essa falta de pensar, ok, quem são esses caras, o que eles podem fazer, isso deixa super vulnerável. Principalmente contra alguém como Chigurh, que a análise descreve como, a própria encarnação da estratégia fria. Fica bem claro mesmo. E tem outro momento que a análise pega como crucial para o Moss, que é quando ele decide voltar lá na cena do crime para levar água para o cara que estava morrendo. A fonte liga isso à Lei 10. Evite os infelizes e azarados. Parece meio dura essa lei, né? Soa quase cruel, né? Especialmente para um ato que parece humano, de compaixão. Mas a análise argumenta que, naquele contexto brutal do filme, essa lei se aplica de um jeito pragmático e terrível. O Greene diz que se juntar com quem está na pior, pode contaminar, trazer azar ou, mais realisticamente, atrair atenção indesejada. Entendi. E é o que acontece. A análise detalha que, ao voltar, o Moss não só mostra uma compaixão que aquele mundo não recompensa, mas ele comete um erro tático básico, deixar rastros, permite ser identificado. Essa decisão, talvez por um impulso de humanidade, é o que o coloca de vez na mira do Chigurh e dos outros. É de novo a falta de cálculo, sabe? Sim. A compaixão sem pensar nas consequências vira uma fraqueza fatal ali. Faz todo sentido dentro da lógica do filme. Bom, vamos virar a chave então para o Anton Chigurh. Esse aí parece que saiu direto das páginas mais sinistras do livro do Greene. A análise coloca ele como a personificação de várias leis. Aqui a coisa fica interessante mesmo. Como que a análise começa a ler o Chigurh? Olha, a análise gasta um bom tempo com ele, claro. Um ponto central é a Lei 17. Mantenha os outros em estado de terror suspenso. Cultive uma aura de imprevisibilidade. Chigurh é mestre nisso. Totalmente. A análise descreve como tudo nele,
ajuda a criar essa aura. O visual esquisito, o cabelo, a arma silenciosa e bizarra aquela pistola de ar pra gado, e principalmente a calma dele. Uma calma assustadora e as ações que fogem da lógica comum. Ele não é um bandido típico. Não mesmo. Essa imprevisibilidade constante gera um medo que não é só da violência física. É um terror psicológico, sabe? A sensação de estar lidando com algo incontrolável. Quase uma força da natureza. E a análise nota como os Coen usam o silêncio, a falta de trilha sonora em muitas cenas dele, para aumentar essa tensão. Essa ideia da imprevisibilidade acho que conecta com outra lei que a análise cita. A 48. Assuma a forma amorfa. O que seria isso aplicado a ele? Exato, boa conexão. A análise junta as duas coisas. Assumir a forma amorfa é tipo não ter um padrão, ser fluido, adaptável e, por isso mesmo, impossível de prever ou de se defender direito. O Shigor não segue regras óbvias, não parece ter motivações como dinheiro ou vingança do jeito tradicional. Sem um formato que dê para estudar ou combater. Essa falta de padrão, essa natureza amorfa, faz dele o predador perfeito naquele caos. Ele não é só imprevisível nas ações, mas na própria essência. Isso que o torna ainda mais aterrorizante. E as motivações dele? A análise fala da Lei 36, despreze aquilo que não pode ter. Como isso funciona se ele está atrás do dinheiro? Então, essa é uma nuance que a análise explora bem. Apesar dele perseguir a mala, a fonte argumenta que a motivação dele não parece ser o dinheiro em si. Ele mostra desprezo pelo dinheiro várias vezes, né? Queima o carro com grana, a conversa com o Carson Wells dá a entender que o dinheiro é secundário a um código, um princípio que só ele entende. Verdade. A análise lê isso pela Lei 36. Shigur parece desprezar as motivações comuns, ganância, medo da morte, que movem os outros. Ele opera por regras próprias, talvez uma visão distorcida de justiça ou destino. Ao ignorar o que os outros valorizam, ele fica imune à negociação ou manipulação normal. O dinheiro é o objetivo da missão, mas não o desejo dele. Isso deixa psicologicamente mais forte e difícil de ler. Isso leva a gente para o famoso jogo de cara ou coroa. A análise liga isso a qual lei? E qual a interpretação mais a fundo disso? A fonte conecta o cara ou coroa direto com a Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. A análise argumenta que aquele jogo não é só sobre poder de vida ou morte pelo acaso. É uma ferramenta psicológica brutal. Ao forçar a vítima a participar, a escolher, o Shigor expõe a fragilidade humana diante do inexplicável, do destino arbitrário. Ele explora o medo, a hesitação, a nossa necessidade de achar sentido mesmo onde não tem. A análise detalha a cena do dono da loja. Clássica. Mostrando como o Shigor não só ameaça, mas ele desmonta o cara psicologicamente, forçando ele a apostar a vida numa moeda. É uma tortura mental que revela a vulnerabilidade da vítima, o ponto fraco existencial dela, antes mesmo de decidir se mata ou não. Ele usa o acaso como ferramenta de poder absoluto sobre a mente do outro. É assustador pensar assim. E o final dele? Shigor sofre o acidente, se machuca, mas some. Não tem punição, não tem fechamento. Como a análise lê isso em termos de poder? A análise amarra o desfecho dele com a Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Green sugere que, às vezes, sumir estrategicamente, desaparecer, consolida mais o poder e o mistério do que ficar presente ou ter um fim claro. Interessante. Ao deixar Shigur ferido, mas livre, sumindo na cidade, os Coen negam pra gente aquela catarse de ver o vilão pego ou morto. A análise diz que isso torna o Shigur uma figura ainda mais forte, quase mítica. A ausência final dele, a incerteza sobre onde ele está, o que vai fazer, fica tão impactante quanto a presença dele no filme. Ele vira uma sombra que continua por aí, sabe? Um símbolo daquela violência que existe e que está fora do nosso alcance. A falta de conclusão reforça o poder dele. Fascinante essa leitura. Agora a gente precisa ir para o terceiro pilar. O xerife Ed Tom Bell. Ele é o outro lado da moeda, né? A impotência.
Como a análise aborda ele com as leis de Green? O Bell, na análise, é o retrato da inadequação de um código moral antigo num mundo com regras novas e brutais. A fonte liga ele, principalmente, à violação de leis-chave para sobreviver naquele cenário. Uma delas é a Lei 15, esmague completamente o inimigo. O Green é muito claro, inimigo implacável não pode ser deixado vivo ou capaz de voltar. Tem que neutralizar total. E o Bell, com a ética dele de homem da lei tradicional, aquela relutância em descer para o nível de brutalidade do Shigor, ele é incapaz de aplicar isso. Ele não consegue, né? Não consegue. E talvez nem queira. A análise sugere que a decência dele, a moralidade, que seriam virtudes em outro lugar, viram a maior fraqueza tática ali. Ele não joga o mesmo jogo dos novos predadores. Ele representa uma forma de ordem e justiça que ficou obsoleta naquele contexto. E aquela postura dele de quase desistência, aquela nostalgia dos bons velhos tempos, isso também é visto como falha estratégica? Sim. A análise interpreta essa melancolia, esse isolamento crescente do Bell como uma violação da Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger, o isolamento é perigoso. Green alerta que se fechar para o mundo, ficar na nostalgia, não protege. Pelo contrário, corta informação, impede adaptação, leva à perda de poder. Entendo. A análise descreve o Bell como alguém que, por não conseguir entender ou combater essa nova violência, escolhe se retirar, emocionalmente e, no fim, profissionalmente. O isolamento dele não é força, é rendição. Ele perde a capacidade de agir, de influenciar, de sequer tentar entender o que está acontecendo. A impotência vem não só da força dos inimigos, mas da incapacidade dele de se adaptar e continuar engajado com a realidade, por mais feia que seja. Ele meio que escolhe se tornar obsoleto. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, baseado na análise, qual seria a mensagem principal sobre poder e sobrevivência em onde os fracos não têm vez? Recapitulando o que a análise levanta, o filme se mostra um estudo bem cruel sobre poder. Temos o Moss, ousadia inicial, mas falha total em planejamento, violando leis como a 29 e a 10, e isso leva ele para o fim trágico. Temos o Bell, preso a um código moral antigo, incapaz de jogar o jogo brutal, violando leis como a 15 e a 18, o que resulta em impotência. E o Shigor? E aí temos o Shigor, que parece ser a personificação do sucesso nesse ambiente. Porque ele aplica, talvez até instintivamente, princípios de poder focados em controle psicológico, Lei 17, imprevisibilidade, Lei 48, desapego estratégico, Lei 36, explorar fraquezas, Lei 33, e consolidar poder pela ausência, Lei 16. Parece que a conclusão da análise é bem sombria, então. O poder está na frieza, na estratégia implacável. A leitura que a análise faz do filme, usando as lentes do Green, aponta para isso sim. Nesse universo específico do filme, o poder mais eficaz não está na força física pura, embora o Shigor seja forte, nem na justiça moral. Está na maestria da manipulação psicológica, da imprevisibilidade calculada, da paciência letal e na capacidade de operar fora das regras comuns. Shigor não vence por ser invencível, ele se fere no final, mas por entender e aplicar essas dinâmicas de um jeito que os outros não conseguem, ou não querem. Ele é o estrategista mestre num jogo onde os outros são peças, ou amadores. E pra gente fechar, fica uma provocação que a análise meio que deixa no ar, sabe? Algo para quem nos ouve pensar depois. Será que o Shigor, com o cara ou coroa dele, tá mesmo subvertendo o acaso? Será que o acaso na mão dele vira uma ferramenta para ele impor um destino, só que disfarçado de aleatório? Boa pergunta. E do outro lado, a impotência do Bell. É só fraqueza, falta de adaptação? Ou dá para ler aquilo talvez com uma forma silenciosa, trágica até, de resistência ética? Uma recusa em se tornar o monstro necessário para enfrentar os monstros atuais, mesmo que isso signifique ser atropelado por um mundo que ele não entende mais. Fica essa reflexão sobre essas ambiguidades que o filme e essa análise trazem pra gente.